Conversamos demais, né, gente? Bora iniciar de novo e retomar o nosso conteúdo. Povos helênicos, ou seja, Grécia, Roma. Eu condensei os dois porque os detalhes históricos de transição, de ocupação de Grécia por Roma, etc., não vem muito ao caso, porque o que a gente está querendo aqui são as contribuições do planejamento paisagístico que vão ter interferência e influência em nosso planejamento de espaço. Bom, a primeira coisa que a gente vai observar, gente, é que eles trabalhavam muito com paisagismo de encosta e de altitude, ou seja, normalmente as cidades deles eram colocadas em áreas altas por uma questão bélica, de segurança para a cidade, porque era um período de muito saque, de muita guerra, eles precisavam de se proteger e estar numa localidade onde a visão de quem está chegando fosse controlada. Então, por esse motivo, E dificultar a entrada do saqueador, até sobre isso. Sim, exatamente. Dificultar e controlar. Quem pudesse chegar para ocupar a terra, que aliás, eles ocupavam, às vezes em outro povo ocupava de novo, aí ele brigava, tinha outra guerra, retomava. Isso era constante na antiguidade clássica, né? Então, por conta disso, eles se acomodavam muito entre as montanhas. E esse paisagismo que lá na Europa é comum nas montanhas, que é o paisagismo de coníferas, as florestas de coníferas, vai entrar como ingrediente natural do paisagismo dos povos helênicos, que a gente vai perceber que na verdade não é implantado naturalmente. Por quê? Por conta disso, deles estarem em constante guerra, expansão e ocupação de áreas, eles não podiam se dar ao luxo de ter grandes cultivares paisagísticos, não. Normalmente o que era feito era um jardim adjacente à casa, no máximo, quando existia, e eles tinham muito mais intenção de consumo do que de ornamentação. Então a ornamentação era mínima, a quantidade de vegetação também não era muito abundante, não, para eles. O que a gente ia perceber muito mais na característica deles? Os elementos construídos, então as ordens de colunatas iam comparecer nos elementos externos e iam comparecer para a gente, inclusive, como uma manifestação paisagística. Os povos helênicos, eu diria, foram os principais que trouxeram para a gente como contribuição a questão do paisagismo, como é que eu diria, não é sustentável, porque não vai cair bem, porque não é o que eu estou querendo buscar. Não só de baixa manutenção, como também de permanência, de não tanta renovação. Os jardins tradicionais que a gente vai ver contemporâneos, você planta hoje, você pode passar daqui um ano ou dois, e ele não tem nada daquilo que você fez, porque planta, se você não cuida, ela vai se degradando. Mas quando você faz colunas, poste, calçadas, iluminação, fontes, são bens mais duráveis. Então a planta morreu, mas tá aquela coisa bonita, ornamentada, continua. Então isso é uma coisa que a gente vai herdar muito desses povos aí. Isso aqui só para vocês terem noção do que significava então a linguagem paisagística dominante nesse momento, quando a gente começa a chegar do período clássico até o início da Idade Média. Então a gente vai ter bom pedaço da Europa, a maior parte da Europa, início da Ásia e a boa parte do continente, da extremidade norte do continente africano. Então essa era a linguagem que ia imperar nesse período. Aqui é uma imagem que faz uma alusão assim bastante clara, que mostra muitas das informações e características. Apesar deles gostarem muito de trepadeiras com flores, não era uma linguagem que a gente vai ver em abundância. Algumas das estruturas arquitetônicas deles, principalmente os arcos romanos, eles iam ter um ou outro caramanchão, uma outra estrutura que desse suporte a isto, mas eles iam se focar muito mais nos banhos públicos, nos calçamentos de pedra, nas ordens de colunatas e, vez por outra, pomares, mas uma coisa muito discreta, hortas, então coisas bem de subsistência. Então vamos lá, características notáveis que a gente pode citar: o gosto por colunatas e o uso das suas ordens em todas as suas composições externas. A gente vai perceber especialmente que isso acontece no interior do edifício, né? Existem áreas que são somente de paisagismo a céu aberto, que vai comparecer com esse tipo de composição, e vai ficar bastante marcado para a gente o uso dessas colunas.
fontes, cascatas e espelhos d'água. Especialmente, gente, porque água não era um elemento que existia em qualquer edificação, em qualquer habitação romana, greco-romana. Então, a água era de uso público, muitas das famílias precisavam não só consumir água, como lavar roupa nessas fontes que eram públicas, então a água ia ter um papel social. Aliás, a água ia fazer parte de um outro momento da vida social deles, que era o banho público. O banho público tinha várias importâncias, inclusive fazia parte da conduta social e sexual, que vocês já sabem que era frequente e comumente divulgado, como é que era esse hábito. A gente sabe até algumas nuances diferentes, daqui a pouco quando passar os banhos públicos aí eu vou entrar mais nesse detalhe aí, tá? As esculturas, elas eram predominantemente humanas, muito embora a gente já veja algumas de animal, mas aí vai aparecer uma característica muito destacada. As esculturas helênicas, de origem helênica, diferente das esculturas egípcias, das chinesas, elas não querem fantasiar, elas não têm intenção de fantasiar as imagens, os animais. Eles tentam imitar com perfeição a natureza, tanto humana quanto qualquer outra natureza. Então, vocês vão ver imagens com estátuas perfeitas, com escalas que se aproximam da real humana, apesar de nem sempre estar buscando o tamanho exato humano, mas se aproximam muito mais do que as outros tipos de estatuários dos outros períodos. E a gente vai ver também, ambientes para banho. Eles não faziam essas estátuas de árvore, de plantas, não, era tudo assim. Normalmente era tudo feito de pedra, em especial de mármore, tá? As esculturas desse período. Existia de madeira sim, tá? Existia, mas era menos comum. O material mais comum era o mármore. Uma coisa que é interessante notar também é que essas ornamentações com colunatas que a gente vê dessa maneira toda preto e branco, assim como a gente viu lá no egípcio, elas também eram coloridas. Só que esse colorido não resistiu ao tempo, que é um material que não é como é elaborado hoje. As nossas tintas hoje elas têm resistência, diferentes de antigamente. Então, ao longo de vários séculos, essa exposição aos intempéries fez com que esse motivo perdesse o seu adorno e o seu colorido. Dentro dos espaços, especialmente entre os espaços públicos, a gente ia ver que eles possuíam espaços específicos para orgias. Isso vai ficar muito marcado e isso vai ser um dos elementos que vai trazer para a gente contribuições do uso paisagístico de hoje em dia, tá? Mosaicos de pedra trabalhada nos pisos. Então a gente vai começar a ver pisos que têm trabalhos e pisos com verdadeiros calçamentos feitos de pedras, que é uma informação que a gente vai herdar bastante dos povos helênicos. Uso de trepadeiras, já que eles não têm vegetação em abundância sendo cultivado, né? Normalmente eram mais as frutíferas, que ainda assim são poucas. Os principais elementos paisagísticos eles se desenvolviam nas proximidades dos templos e eles costumavam fazer alguns monumentos também, normalmente erguidos em pedra. Que é isso, gente? Tá ruim de enxergar aqui para mim. Tô conseguindo ler. Não é isso não. Sim, é isso mesmo que eu estava falando. Então, o pouco que se praticava de paisagismo era à beira dos templos e monumentos. No caso das residências, a gente ia ver isso também, alguns pátios internos e adjacente à casa, tá? É meio que como se o paisagismo fosse só um complemento mínimo para a casa. Não se tinha a possibilidade de cultivar muita coisa, além de uma pequena horta, um pequeno pomar. Como seus movimentos sociais eles eram regados ao consumo de muita carne, de muita fruta, então as frutíferas elas eram o auge da prática paisagística. Então a gente vai ver nesse tipo de paisagismo aí muita macieira, pereira, figueira, espécies de romãs, azeitona, uva e muitas hortaliças. Então a maior parte do paisagismo era o que dava para ser feito na condição de subsistência também.
As colunas e os pórticos, e aí dentro desse quesito aí a gente pode considerar também os aquedutos, que são nada mais, nada menos que uma sequência de pórticos e arcos, né? E vai comparecer na linguagem também. Já falei que o jardim era muito mais um prolongamento da casa do que uma manifestação à parte da casa, ele era sempre anexado. O jardim tinha como principal característica a simplicidade. Nós não vamos ver jardins complexos, suntuosos e elaborados nesses povos, porque o período que eles viviam, que era de guerra e de ocupação, não permitia. Qualquer vacilo maior para cuidar de um jardim, ou não ia conseguir encarar a guerra, ou não ia cuidar muito bem do seu templo, que era ficar onde era a morada dos seus deuses, e isso ia dificultar um pouquinho mais que a gente tivesse um bom trato paisagístico. Justamente porque o ambiente era muito perigoso, né? Era um ambiente extremamente bélico, era muito imprevisível. Então, a gente não vai ver nunca essa característica de paisagismo nesse período. Coisa que é somente interessante saber como manifestação, até porque vocês já estudaram isso abundantemente em História das Artes e em História da Arquitetura. Nós vamos ver três principais formatos de colunadas, de ordem de colunadas, que são a dórica, que é essa que começa mais simplesinha, passando depois pela coríntia e terminando na toscana e na composta. Na verdade, a gente vai chegar toscana composta já muito próximo da Idade Média, Renascimento, tá? E a gente vai ver no início das civilizações helênicas a manifestação já com essas mais simples como dórica e jônica, que é onde a gente tinha poucos volumes e poucos trabalhos nos capitéis e nos fustes dessas colunas. Algumas lendas remontam à existência de jardins especiais, como a gente vê, por exemplo, alguns quadros do Renascimento que remontam à ideia do jardim das Hespérides, que é como se fossem umas deusas ninfas que eram fertilizadores da natureza. Tem até uma historinha aqui que eu botei aqui. A Hera recebera de Gaia lindas maçãs, pomos, né, de ouro, como presente de seu casamento com Zeus, e mandou plantá-las em seu longínquo jardim no extremo ocidente. Ela deu às Hespérides, que são essas ninfas, né, do entardecer, e são ao mesmo tempo filhas do deus Atlas, a função de proteger esse jardim. Quando as ninfas começaram a usar os frutos de ouro para próprio benefício, ela teve de procurar um guardião mais confiável. Assim, Ladão, o dragão com o corpo de serpente e sem cabeças, passou a proteger o jardim. Alguns livros, né, da antiguidade, eles relatam esse jardim como se ele fosse um jardim que realmente existisse em algum lugar lá da Europa clássica, né? E falam como se fosse uma coisa que fosse visitada, onde as pessoas passavam lá para admirar. Mas como a gente vê sempre isso em poemas, em textos que são mais literários do que técnicos, isso aí não passa normalmente de uma mera lenda, uma mera manifestação mais artística do que técnica para a gente usar como referência. Mas o fato é que eles faz parte dos anseios do que se buscava como paisagismo e como cultivar dessa época. É bom a gente guardar. Até porque o que está sendo manifestado aí é o cultivar de um tipo de pomar, né? Macieira especificamente, que a gente já viu que faz parte desse tipo de linguagem. Outra tipologia que a gente vai herdar e que a gente vai perceber que é uma manifestação propriamente helênica é o pátio de recinto. Dentro desses pátios a gente ia ter uma ordem de colunatas. Vocês lembram de constitutividade que a gente estudou? Que os povos helênicos eles eram os crânios disso daí? Então essas colunatas eles faziam com que essa área aumentasse seu grau de constitutividade e até por estar integrado com a residência, fazia com que fosse uma área de muita credibilidade e dada ao passeio, apreciação, mas infelizmente por ele não possuir neste momento, especialmente nos pátios que eram de recinto residencial, muitas atividades atrativas, ele não tem a mesma importância social do que a gente vai ver acontecendo nos pátios dados aos banhos públicos, que eram os mesmos que eram utilizados para orgia, né? Aqui a gente vê, na verdade, uma imagem que remonta, na verdade, uma restituição de uma casa lá em Pompeia, né? Que ele provavelmente não está com os elementos originais e naturais, até pelo sistema de irrigação que a gente está vendo aí, não dá para isso ter sido daquela época. Tem influência contemporânea aí, com toda certeza. Mas isso aí é bem a ideia do que era um pátio de recinto interno.
que a gente vai herdar como uma linguagem utilizada no paisagismo contemporâneo até hoje. Tá? Não é incomum que a gente que haja um pedido de um cliente para reproduzir isso daí. Muito embora eu, particularmente, eu não tenho recebido pedidos para esse tipo de tipologia arquitetônica já faz mais de 10 anos. De um tempo para cá parece que as pessoas passaram a pedir menos. Aqui são os tais dos banhos públicos. E uma curiosidade que vocês já devem ter estudado, vocês já sabem provavelmente, é sobre a conduta sexual romana, né? A gente sabe que a conduta sexual romana era predominantemente homossexual, e aliás, existia um hábito quando do uso desses banhos públicos que condenava os encontros heterossexuais em meio aos banhos. Era considerado imoral você ir para um banho público e ter contato com mulheres, ou as mulheres ter contato com os homens. Então existia o banho público masculino para uso e deleite não somente social, mas eles realizavam as orgias, tinham contato sexual, e as mulheres tinham o mesmo tipo de espaço reservado para elas, já que se esse cruzamento acontecesse, ele era considerado uma prática imoral. Não que não existisse o sexo heterossexual, e não existissem também os ambientes próprios, como os prostíbulos que ficavam nas periferias desses povos, próprios para a conduta mais heterossexual do que a homossexual que era comum nesse período. Porque, inclusive, esse tipo de conduta, gente, não era somente uma questão sexual. Ele tinha uma ligação muito forte com a tentativa de preparar o cidadão romano para defender a sua pátria. Porque imagina o que é você encarar a guerra, que poderia durar de meses a anos, e você estando longe com a família, já que a mulher e as crianças não poderiam estar perto. Como é que o homem ia segurar o psicológico dele afastado de sexo? Então era muito mais fácil você preparar o cara para que ele tenha contato sexual e melhor com outro homem do que estando com a mulher, já que não teria essa condição na guerra. E melhor ainda, que fosse com um cara que fosse o seu tutor. Por quê? O homem que está na guerra, ele não vai aprender filosofia, não vai aprender história, não vai aprender matemática, não vai aprender um monte de coisa, que se ele tiver o tutor dele, que inclusive era a conduta esperada de um jovem romano, né? Um jovem romano, ele tinha que se preparar para a guerra, tinha que ser forte, mas ele tinha que ter a sua iniciação sexual com o seu tutor. No primeiro momento, inclusive, existia até a ordem de como que esse contato sexual apareceria. Normalmente, a pessoa que era tutorada, ele tinha a obrigação de praticar sexo passivo, e era considerado um ato imoral o mais velho que estava preparando o jovem cidadão ser passivo com este mais jovem. Vocês já viram isso? Já estudaram isso na história? Os professores não gostam muito desses detalhes cabeludos não, professores de História da Arte. Eu tenho um pouco mais de curiosidade, né, com a parte mais negra da história, acabo pesquisando mais, que nem eu passei para vocês lá a arte erótica, né, africana. Aí eu estou resgatando esses valores. Por quê? Isso tem influência histórica. Você saber guerrear é você estar com seus homens preparados. E estando isolado de mulheres, como é que você segura a onda, né? Então a guerra e o patriotismo romano, ele se fundamentava nesses valores. Então não era à toa que a conduta sexual romana ela era homossexual. Ela tinha um porquê, não somente político, quanto um porquê de subsistência mesmo, né? Era motivo de sobrevivência aprender esses valores, mas que a gente sabe que hoje não são os valores da sociedade atual, né? Aqui, por exemplo, a gente vai ver, áreas para banho público que são em recintos fechados, não são espaços abertos como a gente vê, por exemplo, esse de cá, mas que ele possuía um sistema de aquecimento próprio, e a gente vai começar a ver, só que naquele período a gente ia ver esses poços, vai comparecer como elemento paisagístico, e eles têm verdadeiras fornalhas por debaixo para fazer o aquecimento destas áreas, e a gente vai começar a ver piscinas, tanques e outras áreas para banho público como uma manifestação, como uma herança da manifestação desse período, tá? Inclusive as piscinas aquecidas, sendo que hoje a gente não usa mais fornalha, porque a gente tem aquecedor, inclusive aquecedor solar, que hoje em dia é o tipo mais utilizado. Mas a gente vai herdar esse tipo de tipologia aqui do banho público, principalmente desses povos. Só como curiosidade cabeluda, que vocês sabem que eu gosto muito, perto dos banhos públicos normalmente existiam também as latrinas públicas,
que a de fazer número 1 era somente um vão aberto. Eu acho que até a foto que está lá atrás, acho que é mais dada número 1, que qualquer lugar é lugar. Eu acho que eles inclusive devem fazer como nós fazemos hoje, né? Vai lá para o banho público na piscina, todo mundo mija dentro d'água, fica aquela coisa maravilhosa, aquele cheirinho agradável na água, né? Por sorte hoje começaram a implementar nas piscinas aquele produto lá que denuncia o mijão da água, né? Vocês já viram falar? Azul, né? Que Em fica que azul. a pessoa mija e dá um coloridão, né? Enfim. Acho que naquela época não tinha. Eu não era da minha realidade, por exemplo, da época que eu frequentava a piscina isso, então eu quando criança mijava a piscina toda, adorava, achava a sensação de mijar dentro d'água não tinha nada igual, era muito mais gostoso do que ir pro banheiro. Aqui a cagadinha comunitária era um negócio comum. Era tipo isso. Nesse período então passava-se uma vala aqui, uma calha aqui pelo fundo, e você sentava com a tua amiguinha aqui, ela sentava lá, o cocôzinho dela passava por trás de você, e você batendo um papo, botando o papo em dia, e isso era comum, né? Falando de quê? Eu não sei de quê, né? Mas eu acho que não deve ser um papo tão agradável quando você sabe que certas coisas estão passando para lá e para cá por debaixo de você. E aliás, o do teu amigo que está conversando com você pode estar nesse momento embaixo de você e subindo vão por Oi? Rato, bicho que ficava aí dentro. Antigamente a amizade era mais íntima. Pois é. Eu acho que você está por fora do que acontece hoje em dia. Não sei se era só antigamente, não. Agora, obviamente que hoje em dia o momento, né, de excreção, ele não é tão íntimo, né, hoje em dia. Aliás, vocês aprenderam comigo que nosso papel como arquiteto é tentar isolar esse momento o máximo possível, né? Vasos duplos compartilhados, pelo amor de Deus, isso não rola hoje, né? Outras curiosidades, como a gente tem os motivos, aqui, por exemplo, a gente vai ver o átrio lá no Fórum de Roma da deusa Vesta. Essa deusa, ela era uma deusa. Aí a gente nesse pátio vai ver algumas esculturas que estão ao longo desse pátio, e elas meio que remontam a ideia das guardiãs sacerdotisas da deusa Vesta. E aí elas têm uma história dentro da civilização romana muito interessante, porque uma sacerdotisa da deusa Vesta, é a deusa do fogo, ela que mantinha a vida, a esperança acesa. Então, justamente por isso, as sacerdotisas tinham que guardar o fogo como a vida delas. Uma guardiã que era impelida do papel de cuidar do fogo da deusa Vesta, que deixasse esse fogo se apagar, ela poderia ser morta. Mas não era só cuidar do fogo uma das obrigações dela, não. Uma sacerdotisa, quando era escolhida, primeiro que ela entrava para ser sacerdotisa ainda na adolescência. Ela tinha que esperar até os 30 anos virgem. Ela não poderia ter contato sexual com ninguém. Ela tinha que ser virgem. Eu quero deduzir, até pelo hábito, pela conduta sexual romana, que elas só não ficavam com os homens, mas já tinham as 4, 5 lá, tudo no oba-oba, né? Uma pegava a outra, que era o jeito. Aí, mesmo que ela não gostasse de mulher, né? Como é que ia fazer, né? Estava isolada. Pior, só podia pisar no solo de uma sacerdotisa Veste quem fosse pai, mãe, irmão. Primo já não rolava. Se pisasse no mesmo solo, ele podia ser morto. Ela, se tivesse contato sexual com ele, era morta. Ele, se entrasse dentro de uma área que era protegida por elas, ele que ia morrer. E depois dos 30, elas podiam casar? Depois dos 30, tá escrito aqui não, né? Gente, aí é que estava a vantagem. Primeiro que para você ser uma sacerdotisa, não pegava qualquer pebleia lá e botava e dizia que ela ia ser sacerdotisa, não. Eram normalmente as mulheres bem nascidas, de família de boa conduta, que poderiam ser sacerdotisas. E quando ela fazia 30 anos que ela finalmente deixava de cumprir os papéis dela, porque uma nova adolescente ia ser colocada no lugar dela, e aí as antigas iam passando os ensinamentos, né, de como ser uma sacerdotisa, ela podia escolher dentre os homens também de boa família que existiam na sociedade, quais eram mais importantes para ela. Então ela ia viver uma vida de regalias, ela ia começar a ter vantagens em relação às demais mulheres da civilização comum, porque elas eram consideradas mulheres santas, superiores, evoluídas, né, que passaram por um aprendizado. Elas provavelmente, por estarem isoladas da civilização, iam estudar muito mais, iam saber muito mais de filosofia, iam saber muito mais dos outros conhecimentos. Então ela realmente era considerada uma mulher diferenciada e destacada, e ela tinha
tinha que correr quanto tempo? Porque 30 já é o período que a mulher começa a decair, né? Então ela tem que correr enquanto ela não fez 40, para se dar bem, catar o melhor cara lá, já se entupir de filho e garantir a continuidade dela, né? É bom que ela tinha catálogo para escolher. Rolava o catálogozinho lá. Era bom. Ela podia escolher dentre os homens de melhor índole e os de maior posse, né? Então, tinha as vantagens e desvantagens, né? Então, essa imagem daqui, na verdade, é também uma tela que é de... Vocês já estão de sacanagem aí no Zap? Pula. Por enquanto, não. Infelizmente, a gente não vai ver muitas manifestações paisagísticas, mas a gente vai ver alguns elementos construídos, em sua maioria pedra, então isso vai ficar muito marcado, né? Essa é a história da predominância do elemento construído na manifestação paisagística helênica. E a gente vai ver bastante os passeios públicos, tá? Uma coisa forte na linguagem deles, inclusive a gente vai ver a própria Via Sacra, né, como um local onde a gente tem uma característica marcante, e vamos ver como característica marcante os pórticos. Os pórticos de chegada e os pórticos comemorativos de entrada de determinadas áreas ou cidades vão ser uma manifestação paisagística, mas que eu queria agora, muito clara, a gente vai ver. Eles normalmente queriam remeter a uma conquista, ganhar uma guerra ou iniciar uma cidade, então eles eram demarcados. Até hoje a gente guarda essa linguagem de demarcar algo que é especial, algo que é importante, alguma coisa que foi iniciada a partir de um pórtico. A gente tem isso até inclusive aqui em Brasília e aliás com formato romano mesmo, né? Tem lá aquela porcaria lá. Aí você fala assim, pô, mas por que porcaria? Aí é ruim um arco romano? Não tem uma linguagem que tem um significado, uma profundidade? Será que isso aí não tem a sua importância? Bom, depende da lógica que a gente está analisando, né? Porque quando a gente pensa, por exemplo, que Brasília é uma cidade que nasceu no período moderno, e ela é toda moderna, colocar um pórtico romano, que faz parte de uma outra situação histórica, econômica, cultural, no meio de Brasília, por exemplo, é um negócio muito estranho. Mas a gente vê isso lá. E na época que foi feito, gente, eu acho que aquilo foi feito início da década de 90, as críticas não foram poucas. A gente que era arquiteto, né? Eu na época não era formado, eu estava estudando, mas eu já vi aquilo dali de maneira bem negativa, né? Não achava um bom exemplo. Mas enfim, não é isto que a gente está vendo aqui agora. Outra coisa que a gente vai herdar, que é bem interessante do ponto de vista copresencial e vai influenciar o nosso paisagismo, é a organização dos prédios, dos movimentos sociais e em especial das praças romanas, tá? Aí a gente vai também falar praça romana, eu quero falar sempre dos povos de origem helênica, tá? Se tinha alguém que sabia fazer praça, gente, eram os gregos. E os romanos vão herdar bastante isso deles. Os romanos eram muito bons de fazer cidade e urbanismo. O grego sabia fazer muito bem praça. Primeira coisa que quando a gente via um espaço da organização da Acrópole, né, que é aquela área que era suntuosa, que ficava lá em cima, esse tipo de organização, só pelo fato dele ser dotado de muitas colunatas, ele aumentava muito a constatividade, tá? Quem não está entendendo o que a gente está discutindo daqui para frente, vocês tiveram muita aula disso, né? Constatividade, axialidade, convexidade. Volta lá, no meu site tem um resuminho de aula, só falando resumo de copresença específico para paisagismo, que eu tenho um complementado, então se vocês tiverem esquecido, volta lá para revisar que tem, ou vai nas aulas específicas de aspectos copresenciais da arquitetura, na minha seção de arquitetura que está lá no meu site também, e revisa, porque aqui eu já estou falando para vocês do fruto daquela teoria primeira que a gente já estudou. Então a gente vai ver também que cada um dos prédios dava para dentro de uma área fechada, geral, que ia virar um espaço convexo. Então essas áreas da Acrópole iam ter muita convexidade.
Sem falar que o fato deles conduzirem para um caminhar ao longo dos prédios aumentava muito a axialidade. O que acabava talvez reduzindo, e até de uma maneira positiva, porque era interesse na Acrópole, porque já que não era uma área que poderia ser acessada por todos, era o fato de ele estar numa área elevada, ele virava um obstáculo, né? Virava uma barreira na acessibilidade. Então isso reduzia um pouco também a copresença. Mas ao mesmo tempo a gente vai ver muitos valores. Eu acho que se hoje a gente sabe praticar um pouco de copresença, a gente deve muito isso aos povos gregos, porque eles sabiam fazer isso de maneira intensa. E sabiam primeiramente a partir dos seus edifícios. Todos os seus edifícios eles tinham diversas maneiras de acessar, ou seja, cada uma passagem dessa daqui era considerada uma constitutividade. Normalmente esses edifícios eram voltados uns para os outros e virava aquela área toda permeada por constitutividade. Então a socialização era uma coisa bruta, né? Essa é a imagem que você está vendo aqui, ó, que o Templo Partenon hoje, que a gente tem lá no seu local original na Grécia, ele é somente uma ruína. Lá nos Estados Unidos, em Nashville, fizeram uma recomposição do original baseado nas informações arqueológicas, né? E no levantamento que existe hoje lá no local original. Mas a manifestação paisagística de peso, que vai trazer para a gente, inclusive, muitas das informações interessantes e aplicações práticas muito interessantes, que vão de encontro à copresença que a gente estudou, quando a gente viu a parte lá de arquitetura, é a existência da ágora. Gente, a ágora reúne todos os conceitos de copresença no mundo. Por quê? A ágora, ela está no meio da axialidade principal da cidade. Tanto ela vai margeando normalmente o caminho que leva até a Acrópole, como ela normalmente tem caminhos que passam pelos prédios públicos ou que conduzem a outras cidades, passando pela adjacência da ágora. Então, ela está localizada no principal ponto de axialidade da cidade. Como normalmente, a partir da ágora são feitos prédios públicos ao redor, ela é muito bem constituída, ou seja, tem muita constitutividade, porque todos os prédios abrem as suas portas viradas para essa ágora. Como se não bastasse, não são feitos somente prédios públicos. Os prédios de finalidade comercial, eles todos também eram virados para a ágora, e a ágora acabava virando uma super feira gigante, onde tudo podia ser comercializado. A ágora grega, ela era o espaço onde era feito vendas, eram feitos encontros sociais, eram feitos movimentos artísticos, era o local onde era feita propaganda política, inclusive, era onde eram feitos ensinamentos. Existiam verdadeiras aulas de filosofia dos maiores mestres desse período, que aconteciam em meio à rua, então eles aproveitavam para divulgar esse tipo de cultura também acontecia. Mas voltando aos critérios copresenciais, a gente vai ver também que o espaço era dotado de muita convexidade, porque existia não somente o volume vegetal, como vários prédios, dando a sensorialidade de proteção, e essa questão deles estarem com as frontalidades voltadas entre si, aumenta também a convexidade, que a gente já estudou tudo isso, né? Quais são os critérios para que a convexidade seja considerada interessante. Além de tudo, a gente tem as atividades atrativas acontecendo aqui de maneira intensa, porque é comércio, é cultura, é lazer, é política. O direito acontecia aqui também, já que a gente tinha fóruns e outras coisas que podiam ser feitas muitas vezes em frente às águas. Então a gente tem tudo de uma vez acontecendo nesse local. Sabe o que isso quer dizer? Normalmente sucesso total. E a gente já viu que o insucesso de uma área pública, ou seja, socialmente utilizada, acontece quando a gente não pratica copresença. E o que é copresença? Aumentar a tendência à socialidade. Não ter grandes eixos de circulação permeando essa área de praça, não ter grandes possibilidades de acesso vindo dos seus edifícios e das suas avenidas principais, não ter uma sensação de proteção e de fechamento, e não ter atividades atrativas como comércio, consumo de alimentos, lanchonete, qualquer outra coisa do tipo, que possa enriquecer com a presença das pessoas de maneira ocasional, tá? Isso enriquecia ela tanto de maneira ocasional como de maneira programada. O que é isso? O líder grego espalhou obras para embelezar a cidade. Nasce aqui o conceito da melhor integração.
e é base para os estudos de copresença, fator de extrema influência no estudo do espaço urbano e paisagístico. É o que eu já tinha falado para vocês. Aqui, ó, a gente vê uma remontagem de uma imagem feita lá na época do Renascimento, que ele meio que mostra o Péricles, né, meio que fazendo propaganda política. Então ele está vendendo os ideais dele aí, que mais à frente ele consegue, né, vender os ideais, e além de ele ser general, ele vai virar também um dos governadores nesse período. E aí mostra como que as coisas aconteciam, a visão da Acrópole lá em cima, a pregação ou política, ou filosófica, ou religiosa acontecendo, e as pessoas nesse momento aí também, elas faziam interações sociais, vendiam coisas, na Ágora acontecia de tudo. Inclusive aqueles movimentos sexuais que a gente conversou também agora há pouco. Outra tipologia que a gente herda exclusivamente dos povos helênicos. Os primeiros sistemas de arcadas romanas que vai ampliar os vãos, possibilitando que a gente tenha estruturas e pórticos maiores, de maior extensão, por conta desse sistema assim arqueado, né? E por consequência disso, a possibilidade de a gente trabalhar com aquedutos, que é o transporte de água, vindo de uma área onde a água está num local mais elevado, por gravidade, chegando numa área menos elevada. Isso era a característica típica dos povos helênicos, né? Coisa que, por exemplo, os babilônicos não faziam. Eles tinham aquele sisteminha que a gente estudou, porque eles puxavam a água de baixo para cima. Os greco-romanos, eles sempre buscavam onde é que tem água lá em cima para trazer para baixo. Os frontões comemorativos que eu acabei de falar, né, que são aqueles pórticos de chegada ou de comemoração à ocupação de uma área, e as calçadas e passeios públicos, e a gente vai ver os grandes expoentes, a Via Ápia, que vai ser parte da Via Sacra, ok? Como não podia deixar de ser, a gente vai ver o entablamento e todos os detalhes de fachada, como as colunas, o fuste, o capitel, a arquitrave, os frisos, cornijas, frontão. Não vou entrar em maiores detalhes, porque detalhar tudo isso, ficar preocupado quem, qual posicionamento, não é uma coisa que é uma característica, ou não é uma coisa que é do interesse nosso enquanto paisagismo. Esse detalhe maior é mais para que vocês explorem, que seja explorada a disciplina de História da Arte e História da Arquitetura. Mas basta entender que a gente não chegou no primeiro dia de aula a levantar conceito paisagístico, né? E a gente falou sobre fachada. Então, se um elemento apareceu em fachada, automaticamente ele compõe com a paisagem. Então, todos esses elementos aqui estão incluídos na questão paisagística também, tá? Para efeito de composição. E contemporaneamente eles entram de maneira mais rica, porque a gente colore, ilumina, faz outras coisas que naquela época não era possível. Mas vamos perceber que existem algumas esculturas desse período que eles eram incrustados nas fachadas e às vezes até na estrutura do edifício, funcionando como coluna. Então, uma outra manifestação que é herança exclusiva e característica, na verdade, não é exclusiva não, característica desses povos, que é a existência de esculturas fazendo parte da integração de fachada, tá? Existem esculturas que eram feitas como relevo, e existiam esculturas que eram feitas como estrutura, sustentação, por exemplo, uma coluna, como a gente vai ver daqui a pouco, nas cariátides, que aparecem aí no edifício do Erectéio. É interessante vocês lembrarem também que essa história da gente ter as esculturas sem os braços, às vezes sem cabeça, não é característica da estatuária greco-romana, tá? Isso aí é por conta das guerras, dos saques, que vão dar esse visual que a gente tem hoje em dia, porque nem todas elas a gente tem a possibilidade de fazer a remontagem, como algumas tiveram, resgatar partes dela em outras civilizações. A gente tem inclusive essa escultura aqui bem interessante, gosto muito dela, considero uma das mais bonitas, que é a do Laconte, né? Que é um sacerdote de Apolo, e aí remonta a história lá do cavalo de Troia, e aí ele meio que tem
um rompante lá com Poseidon. E ele conta a história de que são mandadas serpentes para atacar seus filhos, e ele, na tentativa de salvar seus filhos, é atacado também. E o fato é que essa escultura original não tinha o braço, né? E aí, durante o Renascimento, foi feito um concurso que dizia, que tentava resgatar, e aí, se não me engano, botaram Michelangelo, Donatello, Rafael, botaram eles lá para competir, e cada um fez a maneira como eles achavam. E deixa eu ver se eu anotei aqui quem foi que descobriu a versão de Rafael. Enfim, o Rafael que imaginou que era do jeito que está lá no quadro que ele faz, ó. Depois acharam uma remontagem do restante da escultura, acharam o pedaço que era do braço. Hoje em dia nós já temos essa escultura praticamente na íntegra, e descobriram que realmente o Laconte estava fazendo esse mesmo movimento que ele colocou na remontagem dele, né? Que se questionava se ele estava só dando uma pinta com o braço, se ele estava tentando segurar a serpente, e aí acharam o pedaço que prova que é desse jeito que está aí, na remontagem de Rafael. Outra coisa que eu vou mostrar para vocês aí, que a gente está estudando antiguidade clássica, né? Mas como não teve muita manifestação de característica diferente no período contemporâneo, a gente não coloca como elemento notável na arquitetura essas linguagens contemporâneas que tem na Europa. A gente pega mais o que existiu no clássico, depois veio o neoclássico e o renascimento, e eles vão entrar numa linguagem só. Era comum que fossem feitas as fontes nas praças, e era feita uma estrutura como essa, comemorando o início de uma cidade. Essa aqui especificamente, que é a fonte de Trevi, que fica em Roma, que é fantástica, para mim, é a fonte mais bonita de todas que existe dessa manifestação desses povos aí. E já houve um movimento artístico durante um período que apresentou essa fonte aí, gente, com a água toda colorida de vermelho, foi uma coisa linda. Se vocês entrarem lá na internet e colocar Red Trevi Fountain, aí vocês vão ver a fonte. Acho que a gente pode até ver isso aqui agora, ó. Por sorte a gente está aqui no ateliê que tem internet, dá pra gente resgatar isso. Eu nunca tive a curiosidade de saber por que eles fizeram isso aí vermelho. Acho que tem a ver algum significado simbólico em relação a período de guerras e ocupações, e o sangue, etc. Tem ela aqui, mas não tem ela à noite. Só que eu acho mais bonito ainda. Caramba, eu vou até atualizar minhas imagens. Poxa, aqui tá até mostrando, parece, né? Como foi que eles fizeram para dar o efeito, ó. Isso eu não tinha visto. Jogaram lá. E aí a bichona ficou vermelhona. Estava mais bonito na primeira imagem que eu vi, que eu abri antes. Bora, danada. Olha lá, e ela vermelhona. É muito linda essa fonte. Não entendi muito direito o que foi isso não. Mas enfim, também não é tanto do nosso interesse isto. E ela à noite, obviamente que naquele período não tinha essa iluminação, né? Isso já é mais uma intervenção contemporânea, mas ela fica muito mais dramática porque ela repercute melhor os efeitos, Nossa, deu pau aqui. Fechou meu PowerPoint. Deixa eu abrir ela aqui de novo.
Tá aqui. E aí, como eu já falei para vocês, essa daí não foi na Antiguidade Clássica que ela começou a ser construída, tá? Ela foi mais um período próximo do Renascimento e ela foi finalizada já quase no período contemporâneo, né? Porque provavelmente existiram muitos movimentos de guerra, de saque, etc., que impediram que a fonte tivesse sido dada continuidade naquela época. Mas a gente vai perceber em Roma algumas manifestações mais contemporâneas que vão seguir esse mesmo intuito aí de linguagem, muito embora hoje em dia elas sejam mais abstratas, mas a gente vai ver normalmente a estatuária original que faz um resgate da linguagem, que relaciona a estatuária aos deuses, à perfeição, como característica básica disso daí, tá? desse período. Só mais algumas imagens perto do Coliseu, para a gente ter uma ideia do que seria uma composição. Você vê que aqui tem muitas oliveiras, coníferas, essa história do paisagismo de encosta, de montanha, né? Mas vocês percebem que não é uma coisa abundantemente florida, né? Até porque não era possível naquele período. Então a gente vai ter esse tipo de herança aí, esse período. E a gente encerra aqui a Antiguidade Clássica, tá? Como paisagismo. Vou até interromper aqui nesse ponto, para que as aulas não fiquem tão extensas e a gente tenha a divisão certinha antes de entrar no outro período.